Meu nome é Dakota Shore e eu tenho 29 anos. Sai daqui. Já cansei de pagar pelo erro de outro homem, meu pai disse, jogando uma nota de $50 na minha cara no dia em que completei 18 anos, enquanto minha avó, meu irmão e mais 6 parentes assistiam da mesa da cozinha. 11 anos. Foi por esse tempo que eu carreguei um envelope lacrado comigo. Pela faculdade de enfermagem, pelos plantões de 12 horas na ala pediátrica, por cada dia de ação de graças que passei sozinha. Dentro havia apenas uma folha de papel que poderia ter acabado com tudo. Eu nunca abri na frente dele. Não porque eu tivesse medo, mas porque estava esperando o momento em que ele não pudesse desviar o olhar. Esse momento chegou há 6 meses, na festa de aniversário de 60 anos dele, diante de 80 convidados. E quando ele finalmente viu o que havia dentro e quem estava parado na porta, o rosto dele ficou de um tom de cinza que eu nunca tinha visto em uma pessoa viva. Antes de continuar, peço que curta e se inscreva, mas só se você realmente se conectar com esta história. Deixe nos comentários de onde você está e o horário local. Eu adoro saber de onde vocês estão ouvindo. Agora, deixe-me voltar a um sábado de manhã em abril, o dia em que o irmão da minha mãe apareceu com uma bolsa de viagem e disse 2 palavras que mudaram minha vida. Minha mãe, Marlene, era a única razão pela qual nossa casa alguma vez pareceu um lar. Ela tinha um jeito de se colocar entre mim e meu pai sem parecer que estava se colocando entre nós. Uma mão no meu ombro quando a voz dele ficava cortante. Uma mudança de assunto quando o olhar dele esfriava. Ela era um amortecedor, suave, constante, invisível até você perceber que ela não estava mais ali. Ela morreu de câncer de ovário quando eu tinha 10 anos. Os médicos deram 6 meses a ela. Ela resistiu por 14, porque era esse tipo de mulher. Lutou por cada terça-feira extra conosco. Antes mesmo de ficar doente, meu pai já era distante comigo. Ele bagunçava o cabelo do Tyler na mesa do jantar, perguntava sobre os jogos da liga infantil, carregava ele nos ombros na feira do condado. Comigo era diferente. Não era violência, nem gritos, era vazio, como se eu fosse uma inquilina em vez de uma filha. Mas ele manteve a máscara enquanto ela estava viva. Na semana seguinte ao funeral dela, a máscara caiu. Lembro da primeira vez que o ouvi dizer aquilo. Ele estava ao telefone com o irmão, em pé na cozinha. Não sabia que eu estava sentada na escada. Ela não parece com ninguém dessa família. Nunca apareceu. Eu tinha 10 anos. Não entendi completamente o que ele quis dizer, mas entendi o tom. Era o tom de alguém lavando as mãos. Depois disso, começaram pequenas coisas. Tyler ganhou roupas novas para a escola em agosto. Eu usava o que vinha da caixa de doações da igreja. Tyler ficou com um quarto maior. Eu fui para o quarto acima da garagem, onde a saída de ar quente não funcionava direito. Nana, minha avó, vinha nos visitar aos domingos. Ela enfiava uma nota de $20 no bolso do meu casaco quando ninguém estava olhando e apertava minha mão com força demais, como se estivesse tentando dizer com os dedos algo que não podia dizer com a boca. Levei 20 anos para entender o que ela estava tentando me contar. Aos 14, a distância entre mim e Tyler já não era mais uma distância. Era um abismo. No aniversário de 12 anos dele, ganhou uma bicicleta de montanha novinha, vermelha, com 21 marchas e capacete combinando. Eu pedi ao meu pai $40 para comprar um livro usado de biologia. Ele nem tirou os olhos da televisão. Pede pro seu pai de verdade, ele disse. Tyler me olhou do outro lado da sala. Ele tinha 12 anos e até ele sabia que aquela frase estava errada. Mas não disse nada. Ele nunca dizia. Consegui um emprego lavando pratos no Rosarios, o restaurante italiano a 3 quarteirões da nossa casa. Eu tinha 15 anos. A dona, senhora Duca, me pagava $7 por hora por fora e deixava eu comer o macarrão que sobrava depois do fechamento. Aquilo era meu jantar na maioria das noites. Naquele verão, Tyler foi para um acampamento de futebol por 2 semanas no interior, $400. Meu pai levou ele pessoalmente, encheu o carro com chuteiras novas e um saco de dormir comprado na Dick's Sporting Goods. Eu fiquei em casa. Fiz turnos dobrados no Rosarios. Comprei meu próprio material escolar. A verdade sobre ser o filho invisível é que você aprende a construir uma vida com restos. Aprende que ninguém vai aparecer para te salvar.
Aprende que silêncio não é paz. É só o som de todo mundo concordando que você não importa. Nana continuava vindo aos domingos. Continuava me dando dinheiro escondido. Mas agora, quando ela me olhava, havia algo diferente nos olhos dela. Algo mais pesado que pena. Parecia culpa. Ela segurava meu rosto com as duas mãos e sussurrava: "Você é uma boa menina, Dakota. Nunca se esqueça disso." Na época eu não entendia por que ela dizia aquilo, como se fosse um pedido de desculpas, como se me devesse algo que não podia me dar. Agora eu entendo. No dia em que completei 18 anos, eu mesma fiz meu bolo, daqueles de caixa, sabor funfetti. Comprei com o dinheiro das gorjetas e preparei depois do meu turno no Rosarios. Coloquei o bolo no balcão da cozinha, enfiei uma única vela no centro e acendi com um fósforo da gaveta de bagunças. Eu não esperava uma festa. Não esperava nada. Só queria apagar uma vela na minha própria casa antes que eu não tivesse mais permissão para isso. Meu pai entrou pela porta dos fundos. Botas de trabalho, jaqueta calharte, serragem no cabelo. Ele viu o bolo. Viu a vela. Viu eu ali, sozinha na cozinha, às 18h15 do dia do meu aniversário. Enfiou a mão na carteira, tirou uma nota de $50 e jogou no balcão como se estivesse dando gorjeta a um manobrista. Feliz aniversário. Sai daqui. Já cansei de pagar pelo erro de outro homem. Nana estava no sofá na sala ao lado. Ouvi o rangido da almofada quando ela se inclinou para a frente e depois nada. Ela não se levantou. Não falou. Tyler estava na escada. Vi a mão dele apertar o corrimão. A boca dele se abriu e depois se fechou. Ninguém disse uma palavra. Eu peguei a nota de 50, dobrei 2 vezes, coloquei no bolso de trás, apaguei a vela e liguei para o tio Rei do telefone do corredor. Ele apareceu 40 minutos depois na caminhonete azul Ford dele, com o motor ligado na entrada da garagem. Saí com um saco de lixo cheio de roupas e um par de sapatos que não serviam direito. Não olhei para trás, mas fiz uma promessa a mim mesma naquela varanda. Um dia, ele saberia exatamente o que tinha jogado fora e seria tarde demais. O tio Rei morava em cima da própria oficina mecânica, na Kellner Road, num apartamento de 2 quartos com manchas de água no teto e uma cozinha tão pequena que era preciso virar de lado para abrir a geladeira. Ele tinha esvaziado o depósito antes de eu chegar. Colocou um colchão de solteiro, um abajur de mesa e uma colcha dobrada que cheirava a óleo de motor e sabão em pó. Não era muito. Era tudo. Agora você está em casa, ele disse, parado na porta. É isso que importa. Rei era o irmão mais novo da minha mãe. Serviu 8 anos no exército, fez 2 missões no exterior e voltou mais calado do que quando foi. Abriu a oficina com o dinheiro que recebeu ao deixar o serviço militar, consertava carros 6 dias por semana e morava sozinho. Nunca se casou, nunca explicou por quê. Não me perguntou o que tinha acontecido na casa. Não perguntou sobre Gary. Apenas apontou onde estavam as toalhas no banheiro e disse que o café da manhã era 7. Na primeira semana, eu quase não falei. Ia para a escola, voltava, sentava na escrivaninha improvisada no meu quartinho que antes era um armário e fazia lição até a vista embaçar. Rei deixava pratos de comida do lado de fora da minha porta, sanduíche de queijo quente, sopa de lata, uma vez até um frango assado inteiro que ele deve ter comprado no mercado na volta para casa. Na 8ª noite, eu saí do quarto e sentei à mesa da cozinha enquanto ele jantava. Ele levantou os olhos, assentiu com a cabeça e voltou para o sanduíche. Foi isso. Essa foi a conversa inteira. Mas algo no meu peito destravou um pouco. Eu não sabia naquela época, mas Rei também tinha suas próprias batalhas. Encontrei a ficha na gaveta do criado mudo dele um mês depois, um medalhão de bronze com um triângulo gravado 3 anos sóbrio. Ele tinha parado de beber no ano em que minha mãe morreu. Nunca me contou. Eu nunca perguntei. Ele simplesmente aparecia todos os dias. Sair da casa do meu pai não me libertou. Só mudou a jaula de lugar. Porque Gary Ashford não parou na porta da frente. Ele levou a história dele para todo mundo. Um mês depois de eu ter saído, comecei a perceber o silêncio. Liguei para a tia Patty, prima da minha mãe, a que costumava trançar meu cabelo no dia de ação de graças. Não atendeu.
Liguei para Marcos, meu primo mais velho, que me ensinou a andar de bicicleta. Caixa postal todas as vezes. Enviei um cartão de aniversário para Nana. Nenhuma resposta. Foi Rei quem finalmente me contou o que estava acontecendo. Seu pai anda fazendo ligações, ele disse certa noite, limpando as mãos com um pano da oficina. Está dizendo que sua mãe confessou no leito de morte. Que a Marlene admitiu que você não era filha dele. Senti o chão inclinar. Isso não é verdade, eu disse. A mandíbula de Rei ficou tensa. Eu sei que não é. Então por que todo mundo acredita nele? Porque ele vem dizendo isso há anos. E sua mãe não está aqui para dizer o contrário. Essa foi a parte que realmente me destruiu por dentro. Não o fato de que Gary mentiu, ele mentiu a minha vida inteira. Foi o fato de ele ter transformado a morte da minha mãe em arma. Ele pegou os últimos dias dela e transformou numa confissão que ela nunca fez. Usou o silêncio dela para reescrever a história, e a família acreditou porque Gary era barulhento, Gary estava presente e Gary contou a história primeiro. Se eu permanecesse calada, eu perderia tudo, não apenas um pai. Ele eu já tinha perdido. Eu perderia o nome da minha mãe, a reputação dela. A única prova de que ela existiu ficaria filtrada pela boca do homem que a traiu. Esse era o verdadeiro custo do silêncio. Não dinheiro, não herança. Marlene. Mas Gary cometeu um erro. Ele contou essa história para gente demais, inclusive para alguém que sabia a verdade. A ligação veio 3 anos depois que eu saí de casa. Eu tinha 21 anos, estava no meio do curso de enfermagem, estudando para uma prova de farmacologia na mesa da cozinha quando meu celular vibrou com um número que eu não reconheci. Dakota, é a Diane. Diane Mercer. Eu era a melhor amiga da sua mãe. Eu conhecia o nome. Lembrava de uma mulher ruiva, de risada alta, que ia lá em casa nas noites de sexta-feira quando eu era pequena. Ela e minha mãe sentavam na varanda com taças de vinho enquanto meu pai assistia futebol lá dentro. Eu ouvi o que seu pai anda dizendo por aí, Diane falou. A voz dela estava tensa, como se estivesse segurando algo com as 2 mãos. Sobre sua mãe. Sobre uma confissão no leito de morte. Não é verdade, eu respondi. Querida, eu sei que não é. Eu estive naquele hospital todos os dias. As últimas palavras da sua mãe foram sobre você e o Tyler. Ela nunca disse nada sobre isso. Diane parou, respirou fundo. Sua mãe foi a mulher mais leal que eu já conheci. Então ela disse algo que reorganizou todas as certezas que eu tinha construído. Sua mãe não tinha segredo nenhum, Dakota. Mas seu pai tinha. A cozinha ficou muito silenciosa. O que você quer dizer? Quando sua mãe estava grávida de você, começou a suspeitar que o Gary estava vendo outra pessoa. Ela nunca teve provas, mas me contou mais de uma vez que ele chegava em casa em horários estranhos, cheirando a um perfume que ela não usava. Eu me recostei na cadeira. O livro de farmacologia ficou borrado na minha frente. Diane, você está dizendo que eu... Estou dizendo que, se alguém tinha motivo para questionar a lealdade de alguém, não era ele. Ela fez uma pausa e depois falou mais baixo. Se você quiser a verdade, a ciência não mente. Você só precisa de uma amostra. Eu agradeci, desliguei e fiquei sentada naquela cozinha por muito tempo, olhando para o nada. Esperei 1 ano antes de agir. Não por hesitação, mas porque eu precisava ter certeza de que estava fazendo aquilo pelo motivo certo. Eu não estava tentando reconquistar Gary. Não estava tentando provar que merecia o amor dele. Eu estava tentando proteger o nome da minha mãe. Essa foi a linha que tracei na minha própria mente, e eu a mantive. A oportunidade veio no dia de ação de graças. Eu tinha 22 anos, último semestre da faculdade de enfermagem. Tyler me ligou do nada, pela primeira vez em 4 anos. O pai vai pro jogo ao meio-dia. Ele disse: eu passo aqui por 30 minutos. Eu faço café. Fui até a casa na caminhonete do rei. O bairro estava igual. A mesma calçada rachada, a mesma caixa de correio com a bandeirinha amassada. Tyler me encontrou na porta dos fundos. Sentamos à mesa da cozinha. Ele fez café solúvel forte demais em canecas diferentes, que não combinavam.
Conversamos sobre nada. O trabalho dele, meus estágios, o tempo, palavras normais sobre um silêncio anormal. Então a porta da frente abriu. Gary apareceu no corredor, com as chaves na mão. Ele me olhou como se eu fosse uma mancha no chão. O que você está fazendo aqui? O Tyler me convidou. O Tyler não toma decisões na minha casa. Tyler se levantou. Pai, é dia de ação de graças. Ela não é da família. Ponto. A frase caiu como um tapa. Não era nova, não era surpresa, mas ouvir aquilo aos 22 era diferente de ouvir aos 10. Aos 10, me esmagou. Aos 22, me esclareceu. Eu me levantei, peguei minha jaqueta e, ao sair, peguei a caneca de café que Gary tinha acabado de colocar no balcão. Ainda estava quente. Impressões digitais, saliva, DNA. Coloquei a caneca no bolso do casaco e saí pela porta dos fundos sem olhar para trás. Tyler me seguiu até a caminhonete. Desculpa, Dakota. Me desculpa mesmo. Eu sabia que ele falava sério. Também sabia que ele nunca faria nada a respeito. 4 semanas depois, o resultado chegou em um envelope branco simples do laboratório. Abri na mesa da cozinha do rei, numa terça-feira de manhã antes do meu plantão. O apartamento estava silencioso. Rei já estava na oficina. Lá fora, um caminhão de lixo roncava pela Kellner Road. Desdobrei a carta. Li os números. Índice de paternidade 8.746.291 para 1. Probabilidade de paternidade 99,998%. Gary Ashford é o pai biológico de Dakota Ashford. Coloquei o papel sobre a mesa. Não me mexi por 20 minutos. Eu já esperava. A história da Diane, o caráter da minha mãe, a matemática simples da situação. Em algum lugar profundo, eu sabia que aquela seria a resposta. Mas saber e ver são coisas diferentes. Saber mora no estômago. Ver mora no papel, em tinta preta, com o número de referência, logotipo de laboratório e telefone para confirmar. Eu chorei então. Não do jeito que se chora quando está triste. Chorei do jeito que se chora quando alguém confirma que tudo o que fizeram com você foi por nada. 22 anos sendo chamada de filha de um estranho. 22 anos de roupas usadas, quartos frios e ampédio pro seu pai de verdade. Tudo isso. Cada crueldade construída sobre uma mentira que Gary precisava acreditar, porque a alternativa era se olhar no espelho. Rei chegou às 6 da tarde e me encontrou na mesma mesa, os olhos inchados, a carta alisada diante de mim. Ele leu, pousou o papel e puxou uma cadeira. Eu sei, garota, disse. Eu sempre soube. A mamãe te contou? Sua mãe me disse que nunca, nenhuma vez, saiu daquele casamento. Eu acreditei nela naquela época. E acredito agora. Coloquei o resultado em um envelope, escrevi o nome de Gary na frente, lacrei e enviei na manhã seguinte. 2 semanas depois, voltou, carimbado na frente e devolvido ao remetente. Ele nem sequer abriu. Coloquei o envelope devolvido na gaveta do meu criado mudo e a fechei. Não fui atrás dele. Não liguei. Não implorei. Em vez disso, construí uma vida. Me formei na faculdade de enfermagem em maio daquele ano, segunda da turma. Rei estava na primeira fila, usando uma camisa social que eu nunca tinha visto antes, aplaudindo como se eu tivesse acabado de ganhar o Super Bowl. Ninguém mais da minha família apareceu. Fui contratada para a ala pediátrica do St. Francis Community Hospital. Plantões de 12 horas, turnos noturnos alternados, mais cansada do que jamais estive e mais útil do que jamais me senti. Segurei recém-nascidos cujos pais tinham medo demais para segurar. Troquei curativos de crianças que não choravam porque já tinham aprendido que chorar não adiantava. Eu entendi aquelas crianças. Aos 26, juntei dinheiro suficiente para dar entrada em um apartamento de um quarto na Linen Street. Nada sofisticado. Teto com textura de pipoca, um radiador que batia à meia-noite. Mas o contrato estava no meu nome. Só no meu. Isso bastava. Enquanto isso, Gary continuou sendo Gary. Tyler se casou aos 25. Eu não fui convidada.
Descobri por uma postagem no Facebook. Tyler de smoking alugado. A noiva, Jenny, sorrindo de orelha a orelha. Gary atrás deles, com o braço no ombro de Tyler, sorrindo como um homem sem dívidas. Nenhuma menção a mim. Nenhuma cadeira vazia. Nenhum reconhecimento de que o noivo tinha uma irmã. Passei pela postagem, fechei o celular e fui trabalhar. Mas a família começava a notar rachaduras. Alguns primos entraram em contato comigo ao longo dos anos, cautelosos, cuidadosos. Tinham visto meu registro profissional de enfermagem publicado online. Sabiam que eu estava bem sem a ajuda de Gary. E esse sucesso silencioso tornava a história dele mais difícil de sustentar. Então Gary anunciou sua festa de 60 anos. 80 convidados, buffet, faixa comemorativa e microfone. Ele estava planejando algo. Eu sentia isso a quilômetros de distância. 6 meses antes da festa, minha avó morreu. Nana Shord, 82 anos, insuficiência cardíaca congestiva. Morreu dormindo, que foi a coisa mais gentil que já aconteceu naquela família. Eu não fui ao funeral. Gary deixou claro, através de Tyler, que minha presença causaria uma cena. Fiquei sentada no meu apartamento naquela noite, olhando para uma foto da Nana me segurando quando eu era bebê, uma das poucas fotos que tenho daquela casa. Na imagem, ela está sorrindo, mas os olhos parecem carregar algo mais pesado do que um recém-nascido. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um escritório de advocacia no centro da cidade. Nana tinha deixado algo para mim. Não dinheiro, não propriedade, um envelope, lacrado, com instruções escritas à mão do lado de fora somente para Dakota entregar após meu falecimento. Fui até o escritório no meu horário de almoço. A advogada, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Sra. Pratt, me entregou o envelope sobre a mesa polida. Sua avó providenciou isso há 8 meses, ela disse. Ela foi muito específica sobre a destinatária. O envelope era grosso. A caligrafia do lado de fora tremia, traços de caneta de uma mulher cujas mãos estavam falhando, mas cuja mente não estava. Abri dentro do meu carro, na garagem do prédio, com o motor desligado. Dentro havia uma carta, 3 páginas escritas com tinta azul em papel pautado, daqueles arrancados de um caderno espiral. Nana começou com um pedido de desculpas. Ela contou que sabia da verdade havia quase 30 anos. Tinha flagrado Gary com uma mulher chamada Karen no banco de trás da caminhonete dele, estacionada atrás do salão da VFW, 6 meses antes de eu nascer. Marlene estava grávida de 7 meses. Gary implorou para a mãe ficar calada. Nana ficou, porque ele era o filho dela e ela tinha medo de perdê-lo. Ela escolheu o filho em vez da verdade e passou o resto da vida convivendo com o preço dessa escolha. Li a carta 3 vezes naquela garagem. A segunda página citava datas, lugares, detalhes que ninguém poderia inventar. O salão da VFW na Route 9, uma terça-feira à noite em outubro. Karen trabalhava no cartório do condado. Foi assim que Gary a conheceu. Nana descreveu o perfume que sentiu na jaqueta dele na noite em que o confrontou, baunilha e algo floral, barato, não era o da Marlene. A terceira página foi a parte que me desmontou. Dakota, você sempre foi minha neta. Você sempre foi filha do Gary. Sua mãe nunca traiu ninguém. Seu pai traiu e eu ajudei a esconder isso ficando em silêncio. Me perdoe. Eu não mereço o seu perdão, mas você merece a verdade. Nana assinou, colocou a data e, no final da página, havia um carimbo de cartório. A Sra. Pratt tinha reconhecido a assinatura no escritório dela. Liguei para Diane naquela mesma noite. Nana me escreveu uma carta, eu disse. Ela sabia sobre a Karen. Silêncio. Então ela te contou. Você sabia que a Nana sabia? Marlene suspeitava. Ela me disse uma vez. Achava que a Nana tinha visto alguma coisa, mas tinha medo demais do Gary para falar. A voz de Diane falhou. Sua mãe carregou isso sozinha, Dakota. Ela nunca teve prova, só instinto. Sentei no sofá com a carta no colo. Os resultados do DNA da gaveta ao meu lado. E, pela primeira vez, eu enxerguei o quadro completo. Gary não me odiava porque eu não era filha dele. Ele me odiava porque eu era.
E cada vez que olhava para mim, via Marlene. E cada vez que via Marlene, lembrava do que tinha feito. Eu não era a prova do pecado dela. Eu era a prova do dele. Coloquei os dois documentos em um novo envelope, lacrei e guardei na gaveta. Eu não iria atrás de Gary. Mas se ele viesse atrás de mim de novo, eu estaria pronta. Não precisei esperar muito. 3 semanas depois, Tyler ligou. Era uma quarta-feira à noite. Eu estava dobrando meus crumbs na cama quando meu celular acendeu com o nome dele, um nome que eu não via na tela havia mais de um ano. Oi, ele disse. A voz baixa, daquele jeito que as pessoas falam quando estão em um cômodo onde alguém pode escutar. Oi. O pai vai fazer 60 anos. Vai ter uma festa sábado, dia 14. 80 pessoas. Ele não me quer lá, Tyler. Eu quero você lá. Houve uma pausa. Você é minha irmã. Algo no meu peito travou. Em 27 anos, Tyler nunca tinha dito aquelas palavras em voz alta. Nunca. Nem na cozinha quando Gary fazia seus comentários. Nem no aniversário da nota de 50 dólares. Nem em todo o silêncio que veio depois. Porque agora, eu perguntei. Porque a Jane está grávida. A voz dele tremeu levemente. E eu tenho pensado sobre que tipo de família eu quero que esse bebê tenha. E não é a que a gente teve. Fechei os olhos. Tyler, se eu aparecer, não vai terminar bem. Eu sei. Mas estou pedindo mesmo assim. Pensei por 3 dias. Conversei com o rei. Ele ouviu sem interromper, como sempre faz, encostado no balcão, braços cruzados, olhar firme. O que você quer fazer? Ele perguntou. Eu quero ir. Pelo Tyler. Pela mamãe? Então vai. Você vem comigo? Vou ficar do lado de fora, na caminhonete. Se você precisar sair rápido. Esse era o rei. Sem discursos, sem drama. Só uma caminhonete pronta para partir e um homem que nunca, nenhuma vez, me deixou na mão. No sábado de manhã, me arrumei. Blusa branca, brincos simples, sapatilhas. Peguei o envelope da gaveta e coloquei dentro da bolsa. Só por precaução. A festa já estava a todo vapor quando eu cheguei. A casa do Gary, a casa onde eu cresci, ficava num terreno de esquina no fim da Maple Drive. A grama tinha sido aparada para a ocasião, luzinhas penduradas em zigue-zague entre a garagem e a cerca. Uma mesa dobrável perto do portão segurava um cooler, pilhas de pratos descartáveis e um bolo retangular com a Feliz 60, Gary escrito em azul. Dava para ouvir música country saindo de uma caixa de som na varanda. Vozes sobrepostas. O barulho confortável de pessoas que pertencem a algum lugar. Estacionei na rua e conferi a bolsa. O envelope estava lá, entre a carteira e um pacote de lenços. A caminhonete do rei estava a 2 casas abaixo, motor desligado, janelas entreabertas. Ele encontrou meu olhar pelo retrovisor e fez um único gesto afirmativo com a cabeça. Entrei pelo portão. O quintal estava cheio. 80 pessoas, mais ou menos. Tios, tias, primos, vizinhos, homens da equipe de encanamento do Gary, mulheres da igreja. Crianças correndo entre as pernas dos adultos. Alguém grelhava hambúrgueres. O ar cheirava a carvão, cerveja barata e grama recém-cortada. Algumas cabeças se viraram quando eu entrei. Conversas falharam por um segundo. Uma tia, cujo nome eu já tinha esquecido, inclinou-se para a mulher ao lado e cochichou algo atrás da mão. Tyler me encontrou perto do portão. Parecia não ter dormido. Você veio, ele disse. Eu vim. Ele me levou até uma cadeira na ponta da última mesa, a mais próxima da cerca dos fundos, a mais distante do centro da festa. Sentei, coloquei a bolsa no colo. Então levantei os olhos e encontrei o olhar de Gary do outro lado do quintal. Ele estava na mesa principal, cerveja na mão, cercado de amigos. O sorriso dele desapareceu no segundo em que me viu. E eu entendi naquele instante que aquela nunca seria uma noite tranquila. Na primeira hora, Gary fingiu que eu não existia. Ele circulava pela festa do jeito que sempre fez. Aperto de mão,
tapinha nas costas, risada, repetir. Ele era bom nisso. Passou 60 anos aprendendo a encher um espaço com uma versão de si mesmo em que as pessoas queriam acreditar. O encanador trabalhador, o pai dedicado, o homem que sacrificou tudo pela família. Era uma atuação convincente. Sempre foi. Por volta das 7, alguém tilintou um copo. A música diminuiu. Gary caminhou até o centro do quintal, onde um pedestal com microfone havia sido colocado ao lado da mesa do bolo. Ele bateu no microfone 2 vezes. A multidão se juntou em um semicírculo frouxo. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, ele disse. 60 anos. Nem acredito. Risadas. Aplausos. Ele falou sobre a própria vida, o trabalho, como construiu a equipe do nada. Como criou a família naquela mesma casa, naquele mesmo quintal. Fez um gesto amplo ao redor, e as pessoas assentiram com a cabeça. Então chamou Tyler. Tyler caminhou até o microfone devagar, as mãos nos bolsos. Gary passou o braço pelos ombros dele e o puxou para perto. Esse é o meu garoto, Gary disse ao microfone. Meu único garoto, meu legado. Ele falou com o calor de um pai e a precisão de um cirurgião. Meu único. Não meu mais velho, não um dos meus filhos. Meu único. Alguns convidados olharam na minha direção. Eu mantive o rosto imóvel. Alguns de vocês sabem, Gary continuou, e a voz dele ficou mais baixa, mais calculada. Minha primeira esposa fez escolhas. Escolhas com as quais eu tive que conviver por 18 anos. Ele fez uma pausa. Deixou a frase pairar no ar. Não vou entrar em detalhes, mas esta noite quero oficializar uma coisa. Ele olhou para a multidão com a autoridade tranquila de um homem que acreditava já ter vencido. Esta casa, disse Gary, uma mão no ombro de Tyler, a outra segurando o microfone. Tudo o que eu construí, vai para o Tyler. Porque família significa sangue. Sangue de verdade. Aplausos. Espalhados. Incertos. Mas suficientes. Alguns homens da equipe de encanamento assobiaram em aprovação. Um vizinho bateu palmas forte demais. Então Marcos, meu primo, parado perto do cooler, disse o que ninguém mais teve coragem de dizer. E a Dakota? Saiu baixo, mas o microfone captou o silêncio que veio depois. Gary ouviu. A cabeça dele se virou devagar em direção a Marcos, depois em direção a mim. Ele sorriu. Um tipo de sorriso que não é sorriso nenhum. Dakota, ele soltou uma risada leve no microfone. Ela está aqui como convidada esta noite, não como minha filha. O quintal ficou imóvel. Alguém pousou um prato sobre a mesa. A voz de uma criança ecoou perto da casa, alheia ao que acontecia. Mas Gary ainda não tinha terminado. Ele olhou diretamente para mim. Através de 80 pessoas. Através de 29 anos. E disse a frase que vinha ensaiando a vida inteira. Eu fiquei calado por anos, por respeito à memória da mãe dela. A voz estava firme, ensaiada. Mas já que ela decidiu aparecer esta noite, todos merecem saber a verdade. Ele fez uma pausa mínima. Ela nunca foi minha. Senti todos os olhares daquele quintal caírem sobre mim. Diane Mercer, sentada na mesa ao lado, estendeu a mão e apertou meu ombro com força. Uma mensagem. Eu estou aqui. Fiquei perfeitamente imóvel. Minhas mãos estavam sob a mesa, agarrando a alça da bolsa. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que a mulher ao meu lado conseguia ouvir. Mas meu rosto não se moveu. Porque eu estava esperando por aquilo. Não desejando. Não planejando. Mas preparada. Do jeito que você se prepara para uma tempestade quando vê o céu escurecer por 29 anos. Gary sorriu para a multidão, triunfante. Ele não fazia ideia do que estava dentro da minha bolsa. Eu me levantei devagar. A cadeira raspou na pedra do pátio, um som pequeno que cortou o silêncio como uma lâmina. Todas as cabeças se viraram. Não levantei a voz. Não me apressei. Falei do jeito que falo com um pai ou uma mãe no hospital quando entrego resultados que eles não esperavam ouvir. Clara.
controlada, respeitosa. Gary, você passou 29 anos contando essa história. Fiz uma pausa, deixei a frase respirar. Posso ter 60 segundos para contar a minha? O sorriso dele vacilou, só um pouco uma rachadura no gesso. Ele deu de ombros, fez um gesto com a garrafa de cerveja. Vai em frente. Não vai mudar os fatos. Obrigada. Abri minha bolsa e tirei o envelope. Era grosso, de cor creme, com as bordas gastas de tantos anos guardado numa gaveta. O nome de Gary estava escrito na frente com a minha letra, a mesma letra de 7 anos atrás. O mesmo envelope que ele devolveu pelo correio sem abrir. Ergui-o para que as pessoas da frente pudessem ver. Alguns de vocês talvez não saibam, mas 7 anos atrás eu enviei este envelope para o Gary. Ele me devolveu sem abrir. Remetente desconhecido. Virei o envelope para que o carimbo vermelho ficasse visível. Ele não quis saber o que tinha aqui dentro. Um murmúrio percorreu a multidão. A mandíbula de Gary se contraiu. O que é isso? Ele perguntou. Isso é o que você teve medo demais de abrir. Rompi o lacre. O papel rasgou limpo. Dentro havia 2 documentos dobrados juntos. Separei-os e ergui o primeiro. Minhas mãos estavam firmes. Minha voz, firme. Meu corpo inteiro era uma linha reta atravessando 29 anos ouvindo que eu não contava. Vou ler apenas um parágrafo, eu disse. Depois vou embora. E vocês podem decidir sozinhos o que é verdade. 80 pessoas prenderam a respiração. Desdobrei o resultado do DNA e li em voz alta. Teste de paternidade realizado pelo laboratório Midstat Genomics. Datado de 14 de março de 2019. Amostra Assab bucal, Dakota Ashford. Amostra B saliva, Gary Ashford. Olhei para cima. O rosto de Gary estava rígido. A garrafa de cerveja parou no meio do caminho até a boca. Índice de paternidade 8.746.291 para 1. Probabilidade combinada de paternidade 99,998%. Baixei o papel. Gary Ashford é o pai biológico de Dakota Ashford. O silêncio que veio depois não era vazio. Era denso. Apertado. Cheio do som invisível de 80 pessoas recalculando tudo o que tinham ouvido nos últimos 30 anos. Lá no fundo, uma colher bateu contra um prato. Alguém puxou o ar com força. Uma mulher que eu não conhecia cobriu a boca com a mão. Gary falou primeiro. Claro que falou. Isso é falso. A voz saiu plana, controlada. Mas a cor estava sumindo do rosto dele como água escoando por um ralo. Ela fabricou isso. Segurei o papel em direção a Marcos, que estava mais próximo. Nome do laboratório, telefone e número de referência do caso estavam impressos na parte de baixo. Ligue para eles agora se quiser. Marcos pegou o papel, leu devagar, olhou para Gary. É do Midstat, Gary. É legítimo. Não me importa de onde veio. O número de referência está bem aqui. Qualquer um com um telefone pode verificar em 5 minutos. A boca de Gary se abriu, fechou, abriu de novo. Isso não prova nada, disse ele. Mas a voz tinha mudado. O tom de comando havia sumido. O que restava soava fino, oco, como um homem parado sobre um chão que acabará de começar a rachar. Não discuti com ele. Não precisava. O papel estava fazendo o trabalho. Coloquei a mão no envelope e retirei o segundo documento. O DNA é só metade da história, disse. Desdobrei o segundo documento. 3 páginas de papel pautado cobertas por uma letra azul trêmula. A multidão se inclinou para frente, do jeito que as pessoas fazem quando sentem o chão prestes a se mover de novo. Esta é uma carta, disse, escrita pela Nana, sua mãe, Gary, 3 meses antes de ela morrer, com firma reconhecida pelo advogado dela. Algo passou pelo rosto de Gary. Não era raiva, era algo mais antigo. Medo. Minha mãe não faria isso. Ela fez. Não li a carta inteira. Aquilo não era meu para compartilhar. Li apenas 2 frases. As únicas que importavam.
Peguei Gary com uma mulher chamada Karen atrás do salão VFW em outubro, 6 meses antes de Dakota nascer. Marlene nunca traiu. Meu filho traiu, e eu fiquei em silêncio porque fui covarde. O quintal explodiu, não em barulho, mas em movimento. As pessoas se mexeram nas cadeiras. Mãos foram à boca. Olhos se moviam entre Gary e eu como espectadores de um acidente do qual não conseguiam desviar. Gary agarrou a borda da mesa. Os nós dos dedos ficaram brancos. Ela estava confusa, disse ele. Ela era velha. Estava doente. Diane Mercer se levantou devagar, deliberadamente. Cada pessoa naquele quintal a observava se erguer. Ela não estava confusa, Gary disse Diane com voz firme e inabalável. Eu estava lá também. Marlene chorou no meu sofá por 3 horas na noite em que descobriu sobre a Karen. Ela nunca pensou em te deixar. Mas você nunca deixou de puni-la pelo que fez. O microfone ainda estava ligado. Cada palavra ecoava. Tyler, que esteve ao lado de Gary o tempo todo, deu um passo para trás, depois outro. O rosto branco, a boca uma linha fina. Ele não sabia de nada disso. O que aconteceu depois foi a parte mais triste. Não porque eu sentisse pena de Gary, mas porque eu assisti a um homem tentando salvar uma mentira que já tinha morrido, e ele não conseguia se conter. Este é o meu aniversário. Gritou Gary, batendo a mão na mesa. Pratos de papel pularam. Um copo de refrigerante tombou e ninguém o pegou. Você planejou isso. Veio aqui para destruir. Eu vim porque Tyler me pediu, respondi. Ela está tentando ficar com a casa. Ela está armando. Eu não quero sua casa, Gary. Minha voz estava firme. Certifiquei-me disso. Eu tenho minha própria casa. Pago meu próprio aluguel. Não preciso de nada de você. Ele olhou ao redor do quintal, procurando um aliado, alguém que a sentisse, que desse um passo à frente, que dissesse a ela está mentindo. Mas todos os rostos que encontrou ou desviavam o olhar ou olhavam através dele. Marcos colocou o papel do DNA sobre a mesa e cruzou os braços. Tia Patty chorava silenciosamente num guardanapo. Um homem da equipe de encanadores do Gary, cujo nome eu não sabia, largou o prato e foi em direção ao portão sem dizer uma palavra. Então Tyler falou. Pai. A voz dele falhou. É verdade sobre a Karen? Todo o quintal ficou em silêncio. Gary olhou para o filho, seu filho dourado, aquele em quem ele tinha construído toda a sua identidade. Por um momento, pensei que ele pudesse dizer a verdade. Que 30 anos de mentiras finalmente desabariam sob o próprio peso. Mas Gary apenas ficou ali, mandíbula trabalhando, olhos molhados, sem dizer nada. E aquele silêncio, aquela recusa em negar quando mais importava, foi mais alto que qualquer confissão. A mão de Tyler caiu do ombro do pai. Era isso que eu pensei, sussurrou Tyler. Gary ainda estava de pé, mas tudo por baixo dele já havia desmoronado. Eu poderia ter parado ali. O DNA havia sido lido. A carta estava entregue. O silêncio tinha falado. Mas Gary fez uma pergunta por 29 anos, e eu decidi, ali no quintal, com 80 testemunhas e um envelope na mão, que ele merecia uma resposta. Você sempre quis saber quem é meu pai de verdade, eu disse. Os olhos de Gary se fixaram nos meus. Ele está bem aí fora. Apontei para a frente da casa. Pelo portão lateral, além da entrada da garagem, era possível ver a rua. E lá, estacionada sob o olmo, estava a caminhonete azul Ford do rei. E lá, encostado na porta do lado do motorista, de braços cruzados, estava o tio rei. Ele não tentava fazer uma entrada triunfal. Estava apenas ali, firme, do jeito que esteve pelos últimos 11 anos. Gary se moveu para a beira do quintal e olhou através do portão. Quando viu o rei, algo drenou do rosto dele o último traço de cor, o último fio de autoridade. Parecia um homem vendo sua própria casa queimar do outro lado da rua. Rei me ensinou a dirigir, eu disse. Rei pagou minha faculdade de enfermagem. Rei aparecia todo Natal. Você não. Dobrei os documentos e os coloquei sobre a mesa, na frente da cadeira vazia de Gary. O DNA diz: você é meu pai, mas o rei é meu pai de verdade.
O envelope ficou na mesa entre um prato de papel e uma fatia de bolo intocada. Guarde isso, eu disse. Desta vez, tente abrir. Peguei minha bolsa, ajeitei a blusa e caminhei em direção ao portão. Atrás de mim, ouvi uma cadeira arrastar, depois outra. Os passos da tia Patty seguiram os meus. Diane já estava no portão, segurando-o aberto. Marcos assentiu enquanto eu passava. Não disse nada. Não precisava. Não corri. Não chorei. Apenas saí daquele quintal, desci pela entrada da garagem e entrei no resto da minha vida. Ray abriu a porta do passageiro antes que eu chegasse à caminhonete. Subi. Ele fechou a porta atrás de mim, contornou o veículo, entrou pelo lado do motorista e ligou o motor. Nenhum de nós falou por 2 quarteirões. A rua estava silenciosa. As luzes das varandas se acenderam conforme a noite caía. Um aspersor chiava em algum gramado que já havíamos passado. Está bem? Disse Ray, olhos na estrada. Acabou, respondi. Finalmente, acabou. Ele assentiu, estendeu a mão e ligou o rádio. Baixa. Uma estação country tocava uma música que eu não conhecia. Pedal Steel com uma voz suave cantando sobre um longo caminho para casa. E então eu chorei. Não do jeito que chorei na cozinha do Ray aos 22 anos, quando os resultados do DNA chegaram pela primeira vez. Aquilo era luto. Isso era diferente. Era o som de algo pesado sendo colocado no chão depois de carregá-lo por tanto tempo que seus braços esqueceram o que era vazio. Chorei pela minha mãe, que nunca pôde se defender. Pela Nana, que tentou consertar as coisas tarde demais. Pela menina de 10 anos na escada que ouviu o pai chamá-la de ninguém. Pela garota de 18 anos que fez seu próprio bolo de aniversário e levou uma nota de $50 na cara. Chorei por todas elas. E então parei. Ray não pediu explicações. Não ofereceu conselhos nem palavras de incentivo. Ele apenas dirigia, uma mão no volante, a outra apoiada no console entre nós, perto o suficiente para eu alcançar se precisasse. Quando chegamos ao estacionamento atrás de sua oficina, ele desligou o motor e ficou sentado por um momento. Você disse o que precisava ser dito, me disse. Isso é o suficiente. Enxuguei o rosto com o dorso da mão e olhei para a escada que levava ao apartamento onde reconstruí minha vida. Sim, disse. É suficiente. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa da cozinha e escrevi um e-mail, não para Gary, mas para a Sra. Pratt, a advogada que havia lidado com a carta da Nana. Mantive curto, 3 parágrafos, profissional. Declarei que não tinha interesse na propriedade de Gary, em suas economias ou qualquer forma de herança. Não estava entrando com processo. Não buscava qualquer reivindicação legal. Queria exatamente uma coisa: que Gary parasse de repetir a história de que Marlene Ashford teria confessado infidelidade. Porque agora havia evidência documentada, um teste de DNA e uma carta autenticada pela própria mãe dele, provando que a história era falsa. Se a história continuasse a circular, eu reservava o direito de compartilhar ambos os documentos de forma mais ampla. Isso não era uma ameaça. Era um limite. A Sra. Pratt encaminhou o e-mail para o contato de Gary que constava em seus registros. Nunca recebi resposta. Na mesma semana, enviei cópias fotográficas dos resultados do DNA para todos os membros da família cujo endereço eu tinha, 12 envelopes ao todo. Cada um incluía uma breve nota em um cartão de índice. Não estou pedindo que ninguém escolha um lado. Estou apenas pedindo que saibam a verdade. Minha mãe, Marlene Ashford, foi fiel. Os documentos anexos confirmam isso. Se houver dúvidas, o número do laboratório está no cabeçalho da carta. Assinei cada cartão com meu nome. Sem raiva, sem súplica, apenas fato. Depois, bloqueei o número de telefone de Gary. Não porque eu o odiasse, mas porque eu tinha terminado de manter uma conversa que só seguia em uma direção. Ray me observou fechar o último envelope do outro lado da cozinha. É só isso? Perguntou. É só isso, respondi. Sem tribunal, sem advogados. Não preciso de um juiz para me dizer quem eu sou. Ele quase sorriu. Quase. Sua mãe teria dito a mesma coisa. Esse foi o melhor elogio que alguém já me deu.
Tyler ligou uma semana depois. Era tarde, quase 11 da noite. Eu estava no sofá do meu apartamento, assistindo de forma distraída a um programa de culinária no mudo, quando o nome dele iluminou a tela. Ei, ei! A voz dele soava vazia, como se alguém tivesse retirado todo o fundo por trás das palavras. Você sabia? Ele perguntou. Sobre a Karen, antes da carta da Nana? Não, não até a carta. Um longo suspiro. Tenho pesquisado algumas coisas. Liguei para o laboratório. O DNA é real. Eu sei. Ele não quer falar comigo. Está trancado no quarto desde a festa. Não atende o telefone. Não vem à oficina. Não disse sinto muito, porque não tinha certeza do que estaria me desculpando. A festa acabou logo depois que você saiu, continuou Tyler. Metade dos convidados saiu em 10 minutos. Papai ficou sozinho na mesa principal até anoitecer. Tive que ir buscar a comida para dentro. Ele não se mexeu. Eu imaginei. Gary sozinho numa mesa decorada, cercado por cadeiras vazias e luzes de corda piscando no escuro. Esperei que a satisfação chegasse. Não chegou. Apenas uma dor surda no lugar que eu pensava ter cicatrizado. Tyler, você não precisa escolher entre nós. Eu sei, ele respondeu, mas eu cansei de fingir. Eu também sei disso. Houve uma pausa. Então a voz de Tyler mudou, ficou mais suave, quase tímida. Jane vai dar à luz em 4 meses. É uma menina. Minha mão se apertou no telefone. Jane me contou algo na semana passada, disse ele. Ela disse: se algum dia você tratar nossa filha do jeito que seu pai tratou Dakota, eu saio por aquela porta e nunca mais volto. Ele estava chorando agora. Silenciosamente, do jeito que os homens choram quando só aprendem a chorar assim tarde demais. Eu quero que ela conheça a tia Dakota. Vai conhecer, eu disse. Eu prometo. As consequências não vieram de uma vez. Vieram como vazamentos. Lentamente, constantes, impossíveis de conter. 2 semanas depois da festa, 3 homens da equipe de encanamento do Gary pediram demissão. Todos os 3 conheciam Marlene. Um deles, um cara chamado Dennis, que trabalhava com Gary há 11 anos, disse a Tyler ao sair. Não posso trabalhar para um homem que faria isso com o próprio filho. A equipe de Gary caiu de 6 para 3 da noite para o dia. Ele perdeu um contrato comercial com uma empresa de administração de imóveis porque não conseguiu completar o quadro de funcionários. O dinheiro não secou, mas diminuiu. E numa cidade pequena, quando sua equipe abandona o trabalho, as pessoas percebem. A igreja também percebeu. Gary era diácono na Grace Hill Community há 15 anos. Não era um cargo remunerado, mas importava. Ele lia as escrituras aos domingos, organizava a arrecadação de alimentos em novembro, cumprimentava pessoas no saguão. O pastor Collins chamou Gary para uma reunião particular. Não sei o que foi dito, mas no domingo seguinte, o nome de Gary não apareceu no boletim. Uma mulher chamada Linda leu a escritura em seu lugar. Os vizinhos também perceberam. Os Hendersons, Barb e Tom, ambos na casa dos 70, que moravam ao lado desde antes do meu nascimento, trouxeram uma lata de biscoitos para a oficina do rei numa tarde. Para Dakota, disse Barb, pressionando a lata de biscoitos nas mãos do rei. Marlene foi a mulher mais gentil desta rua. Deveríamos ter falado algo antes. Rei colocou os biscoitos sobre a mesa da cozinha naquela noite. Comi 3 e chorei um pouco, porque às vezes a bondade atinge mais fundo que a crueldade. Marcos postou algo curto no Facebook. A verdade tem um jeito de encontrar a luz do dia. Ele não marcou ninguém. Não precisava. A sessão de comentários se encheu em menos de 1 hora. Gary não saiu de casa por 2 semanas. 1 mês depois da festa, uma carta chegou à oficina do rei. Entregue em mãos pelo Tyler, não pelos correios. Meu nome estava na frente, escrito pela caligrafia de Gary. Letras maiúsculas, rígidas, a escrita de um homem que faz ordens de serviço, não pedidos de desculpas. Abri a carta no balcão, enquanto o rei reconstruía um carburador a 1 metro de distância, fingindo não observar. A carta era curta, 6 frases. Dakota, sei que as coisas saíram do controle.
Cometi erros. A casa ainda é sua se você quiser. Volte para que possamos conversar. Papai. Li 2 vezes, procurando a palavra. A única palavra que realmente importaria. Não estava lá. Nenhum desculpe. Nenhum eu errei. Nenhum reconhecimento do que lhe havia feito. Nem da mentira. Nem da Karen. Nem dos 18 anos apagados. Nem da nota de $50. Nem do discurso na frente de 80 pessoas. Apenas a erros. Passivos, sem nome, flutuando no ar como fumaça de um incêndio que não era meu. Volte para casa. Como se eu tivesse sido a que saiu. Como se a porta sempre tivesse estado aberta e eu simplesmente tivesse escolhido não atravessá-la. Como se o problema fosse geografia e não 30 anos de crueldade. Dobrei a carta, coloquei na gaveta ao lado do envelope devolvido e fechei a gaveta. Ray ergueu os olhos do carburador. Você está bem com isso? Vou ficar. Na mesma semana, Tyler veio me visitar. Primeira vez no meu apartamento. Ele trouxe uma foto de ultrassom, uma imagem granulada em preto e branco de uma menina enrolada como uma vírgula. Ele ficou na minha cozinha, desajeitado e grande demais para o espaço, e estendeu a foto. Vamos chamá-la de Marlene, disse ele. Peguei a foto, segurei com as 2 mãos. Gary sabe? Sim. O que ele disse? Nada. Ele não disse absolutamente nada. Alguns silêncios são confissões. Aquele era. 3 meses se passaram. As arestas mais afiadas suavizaram, não em perdão, mas em distância. E a distância, aprendi, é um tipo próprio de misericórdia. Continuei trabalhando no St. Francis, principalmente nos turnos da manhã. A ala pediátrica é o tipo de lugar que redefine sua perspectiva a cada 12 horas. Você segura um bebê de 3 dias que acabou de passar por uma cirurgia no coração e, de repente, seus próprios problemas parecem insuportáveis. Uma manhã, um recém-nascido fechou o punho inteiro em volta do meu dedo indicador e não soltou. Fiquei ao lado da incubadora por 5 minutos, apenas respirando, sendo segurida por algo tão pequeno. Depois do meu turno, dirigi até a oficina do rei, como fazia na maioria das tardes. Almoçamos na bancada dele. Sanduíches de peru, chips Lays, 2 latas de ginger ale, rodeados por peças de motor e pelo cheiro de WD-40. Seu aniversário é mês que vem, disse Ray, limpando a mostarda do polegar. 30, a grande data. O que você quer fazer? Pensei um pouco. Fazer um bolo, disse. Um de verdade. Convidar Tyler e Jenny. Convidar Diane. Convidar Pat e Marcos. Soprar as velas. Na verdade, soprar mesmo desta vez. Ray sorriu. Um de verdade. Daquele tipo que faz a pele ao redor dos olhos se enrugar e te fazendo aparecer 10 anos mais jovem. Finalmente fazer direito, disse ele. Sim, finalmente. Olhei para a parede atrás da mesa da cozinha. A nota de $50 ainda estava lá, emoldurada em uma moldura preta barata de loja de $1. Pendurei quando me mudei, não por rancor, mas por memória. Aquela nota era o preço que Gary colocou em mim. $50 por 29 anos de uma filha que ele se recusou a reconhecer. Eu valia mais que isso. Sempre valerá mais que isso. Só precisava de um tempo para acreditar. Se você está ouvindo esta história e tem um Gary na sua vida, não vou te dizer o que fazer. Não sei sua situação. Não sei pelo que você passou ou pelo que ainda está passando. Não sei se seu Gary é seu pai, sua mãe, um irmão, um cônjuge, ou alguém que decidiu que você não era suficiente e passou anos fazendo você acreditar nisso. Mas eu sei de uma coisa: você não deve lealdade a alguém apenas por compartilhar em DNA. Sangue não conquista confiança. Comportamento sim. E as pessoas que te amam de verdade são aquelas que aparecem sem precisar implorar, sem condições, sem marcar pontos. Minha mãe não podia mais me proteger. O tempo dela acabou. Nana sabia a verdade por 3 décadas, mas tinha medo de falar. Tyler me amava, mas não teve coragem de se posicionar até que as paredes já estivessem caindo. Tio Ray não tinha obrigação alguma. Nenhuma.
Eu não era filha dele por lei, por sangue, por qualquer documento que você pudesse arquivar. Ele era apenas um homem com um quarto extra e uma decisão aparecer ou não. Ele apareceu todos os dias quando eu não conseguia dormir. Quando eu falhei no meu primeiro exame clínico, quando sentei na cozinha dele aos 22 anos chorando por um resultado de DNA que confirmava o que ele já sabia, ele nunca disse agora sou seu pai. Não precisava. Ele simplesmente era. Eu não venci por causa de um pedaço de papel, venci porque parei de deixar a mentira de um homem definir meu valor. O DNA não me libertou. Decidir que eu tinha acabado, sim, isso me libertou. Estabelecer um limite não é vingança. É a primeira vez que você se escolhe. Se ninguém te disse isso hoje, estou dizendo agora. Então, é assim que estão as coisas. Tenho 29 anos, prestes a completar 30. Ainda trabalho na ala pediátrica do St. Francis. Ainda almoço na bancada de trabalho do rei às terças e quintas. Ele ainda faz os sanduíches grossos demais. E eu ainda não reclamo. Tyler me liga todo domingo. É o primeiro relacionamento real que tivemos, não baseado em uma casa compartilhada ou um pai compartilhado, mas na escolha simples de atender o telefone. Jane me envia fotos da sua barriga crescendo. O quarto do bebê está pintado de um amarelo suave. Há um nome estencilado na parede em letras cursivas brancas: Marlene. A bebê Marlene nasceu há 2 meses, pesando 3,25 kg. Às 3h47 da manhã, eu estava na sala de espera. Tyler atravessou as portas duplas, o jaleco amarrotado, os olhos vermelhos, sorrindo tão largo que parecia que o rosto ia se partir. Quer segurá-la? Segurei minha sobrinha. Ela tinha cabelo escuro como o meu, como o de nossas mães. Diane e Patty também estavam no hospital. Diane trouxe flores. Patty trouxe o cobertor que havia feito de crochê em segredo. Ficamos ao redor da cama de Jane, passando o bebê de braço em braço. Por alguns minutos, fomos o tipo de família que Marlene teria querido. Geoffrey, eu não sei. Não pergunto. Tyler não comenta, e eu não insisto. Soube por Marcos que ele ainda está na casa da Maple Drive, sozinho, não falido, apenas vazio. A nota de $50 ainda está emoldurada na minha parede. Vejo toda manhã quando faço café. Ela me lembra de onde comecei. Me lembra o que alguém achava que eu valia. Me lembra que estavam errados. Meu nome é Dakota Shord. Sou filha do meu pai, apenas não do pai que me expulsou. Se a história de Dakota te lembrou alguém ou a si mesmo, deixe um comentário e me conte que limite você finalmente estabeleceu. Eu leio cada um deles. Se quiser mais histórias assim, confira os links na descrição. Há uma playlist inteira esperando por você. Inscreva-se para não perder a próxima. Obrigada de verdade por estar aqui.